Mateus 18, verso 23 até o verso 27. Se você encontrou, diz assim o texto: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Compadeceu-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Essa é a parábola do credor incompassivo. Quem aqui já leu essa parábola? Vale mentir não, está na igreja, tá, gente? Não vale mentir em lugar nenhum. Credor incompassivo. Essa parábola, todos nós sabemos que Jesus se utilizou muito desse método de ensino. Parábola é uma história em que Jesus se utilizava de coisas naturais para falar de coisas espirituais, princípios estabelecidos no céu. E ele usava a parábola para que fosse de fácil entendimento para as pessoas, que elas tivessem uma capacidade mínima de entendimento daquilo que ele queria transmitir, que eram verdades tão poderosas. Credor incompassivo ou servo impiedoso. Essa parábola vai falar de um homem que recebeu um grande perdão através de uma dívida ali adquirida por um determinado tempo, e uma dívida que se tornou impagável, certo? Ele recebeu um perdão, que foi o que nós lemos aqui. Só que, em contrapartida, na segunda parte da parábola, nós vemos um cenário um pouco menor em questão da situação e da dívida, mas que não teve a mesma resposta, a mesma ação. E nós vamos aqui desfrutar desse texto e dos ensinos que o Senhor tem para nós agora. Quando nós falamos dessa parábola do credor incompassivo, nós vamos ver que o tema principal dessa parábola é sobre perdão. Diga comigo, o tema principal da parábola é perdão. Então, quando você lembrar da parábola do credor incompassivo, você lembra disso. Ela fala sobre perdão. E a base para esse perdão está exatamente na grande misericórdia do nosso Deus. Ok? Então, nessa parábola vai mostrar um rei. E o cenário é, no início do texto, verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ajuste de contas, prestação de contas. A parábola começa nesse formato, dizendo: o reino dos céus é assim. Como? Haverá uma prestação de contas. Isso aqui é um fato que todos nós precisamos entender e ter consciência disso. Haverá uma prestação de contas. Para mim, para você, para todo ser humano. Certo? Seja cristão ou não, seja aquele crente fervoroso ou não, ateu ou não, à toa ou não, vai ter um dia de prestação de contas. Um dia todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Amém? Todos nós vamos. Pode ser a pessoa que for, o nível de fé que ela tem ou não, se ela acredita que Deus existe ou não, não importa. Vai chegar um dia que ela vai se apresentar diante do Senhor, ela vai estar lá e será um dia de prestação de contas. Então a parábola começa assim: haverá uma prestação de contas. E ela começa dizendo: foi-lhe apresentado um servo, e esse servo tinha uma dívida, e a dívida era 10.000 talentos. A questão para nós hoje é: como Jesus entrou nessa parábola? Como ele entrou nessa história? Se você olhar no texto anterior, você vai ver Pedro lançando uma pergunta para Jesus. No verso de número 21, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoar? Pedro diz: até 7 vezes? Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O contexto ainda desse texto vai dizer que Jesus estava falando sobre reconciliação entre os irmãos, sobre disciplina na igreja, como manter uma comunidade saudável, que caminhe de forma saudável espiritualmente. Então Jesus está falando nesse contexto de reconciliação, de perdão. Aí surge a questão do nosso irmão Pedro.
Senhor, mas até quando o meu irmão ele vai errar contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Até quando o irmão vai errar contra mim e contra você e nós teremos que perdoar? E ele de pronto já dá ali uma sugestão, até 7. Aqui Pedro, ele estava tendo uma intenção. Qual que era a intenção dele? Primeiro, ele queria estabelecer um limite, uma régua. Olha, é só até aqui. A minha paciência só vai até aqui, meu irmão. Não erra mais do que isso, não. Certo? Então a intenção dele primária era estabelecer uma régua. Estabelecer um limite. Ok? Talvez a intenção de Pedro aqui também fosse colocar o seu senso de justiça para funcionar. Todos nós temos um pouquinho disso, de senso de justiça, né? Errou contra você, te feriu, te magoou, o senso de justiça logo vem. Espera aí que você vai ver, o meu Deus é poderoso. Agora você mexeu com a menina dos olhos de Deus. Quem aqui já fez ameaça gospel? Né? Eu duvido se não tem um aqui que não já fez uma ameaça gospel, né? Você vai ver com meu Deus. Então logo veio esse senso talvez de justiça aqui de Pedro. Talvez também na intenção de mostrar a sua grande bondade. Nossa, um coração muito bom de Pedro. Estabeleceu ali logo 7. Por quê? Porque no contexto ali histórico mostra que os religiosos ensinavam que a pessoa podia errar comigo ou com você, da mesma forma, e eu poderia ali ceder o perdão até 3 vezes. Passado disso, a pessoa estava livre, não precisava mais liberar perdão. Então o que Pedro aqui faz? Senhor, até quantas vezes o meu irmão ele vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar esse bendito? Até 7, tipo assim, vou elevar a régua. Jesus vira para ele e diz, espera aí, Pedro, eu não digo para você até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus queria estabelecer aqui não era 490 vezes num dia, aí já seria um absurdo até, né? Mas esse número Jesus ele está querendo nos ensinar que, gente, o perdão é sem limite. Não tem um número, não tem uma régua aqui, tá? É um perdão sem limite. Precisa ser oferecido, precisa ser liberado. Jesus ele não fica só com essa resposta. Ele não só fica com não, Pedro, não é só 7 vezes. É até 70 vezes 7, ou seja, é um perdão ilimitado. Ele então entra num contexto aqui de ensino, onde ele vai nos ensinar através dessa parábola. E ele começa dizendo sobre essa dívida impagável. Foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. O que representa esse valor? Esse valor, meu irmão, representa uma dívida impagável. Quando você vai converter esse número aqui para os nossos dias, se para a época era impossível pagar, imagina hoje. Então esse número refere-se a uma dívida impagável. Esse é o fator que precisa ser observado. E esse número, essa dívida aqui, quando foi lhe apresentado ao servo, do servo para o rei de pronto falou o seguinte, beleza, você não consegue pagar. Verso 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Ele não fez uma proposta, não é uma negociação. A dívida é grande, né? Não dá conta de pagar? Eu vou te vender sua mulher, seus filhos, tudo que você tem, aí sim a dívida vai ser paga. Beleza? Se ele não tinha como pagar, era uma dívida impagável, algo impossível de saldar, o que o rei fez? Olhou para aquilo que ele tinha de mais valor. Primeiro, ele mesmo. Segundo, a mulher, os filhos. O que você tem? Uma galinha, um cachorro, um papagaio. Também vamos vender tudo. Não vai sobrar nada, nem um resquício que algo que ligue até você. Nós vamos vender tudo, para quê? Para que a sua dívida fosse paga. Ou seja, esse homem não ia ter mais nada, certo? Então era uma dívida impagável. Diga comigo, esse servo tinha uma dívida impagável. A única coisa que esse servo tinha, gente, era apelar para uma coisa, a misericórdia do rei. No verso 26 vai dizer, então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele encontrou misericórdia. Ele encontrou compaixão naquele rei. Porque no verso seguinte diz, e o Senhor daquele servo se compadeceu, mandou-o embora e perdoou-lhe
a dívida. Imagina esse cenário: um homem chega diante de um rei para uma prestação de contas, e está diante de uma dívida impagável. Tudo que você é, tudo que você tem está ali, pronto para ser vendido, para que essa dívida fosse paga. Você não terá mais vida, você não terá mais esposa, não terá mais filhos, você não terá mais nenhuma posse, nada, para que essa dívida fosse paga. Se humilhou, rogou pela compaixão daquele rei, e o rei não deu-lhe mais tempo. Beleza, você tem mais 1 ano. Beleza, você tem mais 10 anos. Não, mandou-o embora e a dívida foi toda paga. Está perdoado, meu irmão. Você não deve mais nenhum tostão para mim. Isso aqui é algo muito lindo de se ver. E esta parábola reflete a nossa história. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que esse rei faz menção ao nosso Senhor. Quando nós olhamos esses 10.000 talentos e vemos que é uma dívida impagável, isso está falando da nossa condição diante de Deus, de tantos pecados acumulados diante dele. A nossa dívida era de fato impagável para com Deus. Não tinha nada que eu pudesse fazer, não tinha dinheiro no mundo que pudesse pagar o meu acesso à presença do Senhor, o meu acesso ao céu, o meu acesso à graça do Senhor. Nada, não existe uma pessoa no mundo capaz de praticar boas obras suficientes para dizer: eu tenho agora uma justiça própria diante de Deus. Não. Todos estão debaixo da mesma condição. E nós podemos então olhar para o texto de Romanos capítulo 3, verso 23. Esses 10.000 talentos representam os pesos, ou o peso do pecado humano. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram. Diga comigo, todos. Todos pecaram. Olha para o irmão bonito que está do seu lado e fala: meu irmão, você também peca, meu irmão. Você não é aquela florzinha que se cheire, não. Meu Jesus, todos pecaram, irmão, até aquele bebê mais lindo, maravilhoso que nasceu. Nossa, você olha assim e fala: que anjinho, anjinho que nada. Tem pecado ali. O pecado, ele passa de pai para filho, ele vem na nossa natureza, e é por isso que todos nós temos uma inclinação muito fácil de aprender o que é errado. Já viu tanto que é muito mais fácil contar uma mentira do que uma verdade? Gente do céu, parece que contar a verdade dói, mas a mentira parece que escorrega assim, ó. Né? Porque é a natureza humana. O pecado está na nossa natureza. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há distinção de pessoas. Todos pecaram, todos estão debaixo da mesma condição de pecadores. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós nos encontramos como esse servo que foi se apresentar diante do rei com a dívida impagável. Eu e você nos apresentamos diante de Deus nesse mesmo cenário. Agora, qual é a nossa postura? A nossa postura não é, meu irmão, de bater no peito e dizer: ó, eu sou bom o suficiente, eu tenho condições financeiras que me favorecem, não, eu tenho status, não. Essa não é a nossa postura. A nossa postura é como a desse servo. Se ajoelhe, meu irmão, reconheça os seus pecados. Eu preciso reconhecer os meus pecados, a minha natureza pecaminosa, e dizer: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu não consigo saldar essa dívida. Davi, ele reconheceu, ele disse: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Quando você vê o Salmo 51, você vai ver exatamente isso. Davi olhando para dentro de si e dizendo: Senhor, olha, isso aqui é o que eu sou um pecador, eu nasci assim, fui formado assim, a minha natureza é ruim, o que eu posso fazer se não depender da tua graça e da sua misericórdia? Agora, esse é o cenário de todo homem, de todas as pessoas. Todos estão debaixo da mesma condição. Esse é o peso dos pecados da humanidade, representados nessa parábola como 10.000 talentos, uma conta impagável. Mas existe o perdão de Deus. Quem diz amém? A Bíblia vai dizer que após o seu reconhecimento, a sua humilhação, ele pedindo por um tempo, imagina só, mesmo sabendo que era uma dívida impagável, ele ainda estava rogando: Senhor, só me dá mais um tempo, e eu vou dar um jeito que, como? Não tinha. O Senhor daquele servo se compadeceu, mandou-o embora e perdoou toda
a dívida. Isso aqui representa exatamente o que aconteceu conosco. Como nós recebemos o perdão de Deus. O perdão imensurável de Deus. Imensurável quer dizer algo que não pode ser medido. Somos alvos desse amor que cantamos, que aqui nós oramos, que até nesse momento de ceia nós declaramos o amor grandioso do nosso Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra tal, ela está aí de propósito, meu irmão. Não tem como descrever o amor de Deus. Não tem como descrever o tamanho do amor de Deus. Então é um amor imensurável, não tem como medir. Então esse perdão, ele foi derramado para todos. A Bíblia vai dizer que da mesma forma que estamos debaixo da maldição do pecado, e todos foram colocados debaixo dessa maldição, também todos poderão acessar a misericórdia do Senhor mediante a sua graça. Todos. O perdão do Senhor está disponível para todos nós. Você pode dizer amém? Olha só o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. O Senhor nos deu o quê? Vida. Quando eu estava o quê? Morto. Diga comigo, morto. Como eu estava morto, irmão? Se eu estou vivinho aqui, antes de Jesus eu estava vivo. Como assim morto? Meu irmão, você para Deus estava morto. Por quê? Por causa de Deus? Não, por causa do pecado. O pecado é o que faz separação do homem e Deus. Agora, preste bastante atenção. Verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Todos nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Na minha mente, quando eu dizia isso, você ficava mais feliz. Quando eu ensaiava. Mas isso é proposital, sabe por quê? Porque já viu o tanto que essa verdade tem perdido força hoje? Quando eu falo que você é alvo do amor de Deus, que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, você talvez pode imaginar assim, nossa, é verdade, né? Tipo assim, de novo falando isso. Deixa eu dizer para você, meu irmão, hoje nós estamos aqui por causa desse amor. Nós estamos aqui por causa desse perdão. Não existiria isso que nós estamos aqui se não fosse por causa de Cristo, o nosso Senhor. Não existiria ceia se não fosse por causa do nosso Cristo, o nosso Mestre. Não existiria fé, não existiria palavra de redenção, não existiria ressurreição, não existiria um céu para irmos, não existiria vitória sobre a morte, ou sobre o pecado, ou sobre o inferno, se não fosse por causa de Cristo. Então olha só, meu irmão, não é sobre mim, não é sobre você ou nossa felicidade, é sobre a glória do nosso amado Senhor Jesus, é sobre o nosso Mestre. Olha só o que diz a Bíblia, Colossenses capítulo de número 2, verso 13. E vós outros que estavam mortos, vocês estavam mortos, eu estava morto, por causa das minhas transgressões, por causa dos meus pecados, eu estava morto, longe totalmente da presença de Deus. Eu só vou conseguir dar valor à salvação e à liberdade que Cristo me deu, se eu tiver consciência que eu estava morto, condenado, indo para o inferno. Mas Jesus, ele veio e disse, vem cá meu filho, saia do caminho da morte e vem para o caminho da vida. As pessoas não dão valor ao sacrifício de Cristo hoje, por quê? Porque elas não entendem que estão mortas, condenadas, longe da presença de Deus. E tem muitos cristãos assim também, que já perderam essa consciência, não dão mais valor ao sacrifício de Jesus, porque não entendem o preço da salvação, o que Cristo fez para nos resgatar do pecado. O pecado, meu irmão, é uma cadeia. O pecado são algemas, o pecado são manchas, o pecado são impurezas, o pecado são muros de separação. Pecado é um abismo que nos separa de Deus. Pecado é o que nos condena ao inferno para toda a eternidade. Mas eis que surge Cristo.
nosso Senhor, o nosso Salvador. Vocês estavam mortos por causa das vossas transgressões, por causa dos vossos pecados, é porque vocês estavam mortos. Mas Ele deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados. Todos os vossos pecados. Ele não veio e perdoou, não, vou perdoar esse aqui, não, esse aqui é feio demais, não vou perdoar. Não, meu irmão, todos os pecados estão perdoados. Todos. Até aquele que mata a gente de vergonha. Não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Nem Deus, mas Ele perdoa a si mesmo. Ele nos perdoa totalmente. A Bíblia vai dizer, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. A cruz é uma maldição. A cruz é a nossa vitória. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Cristo foi pendurado naquela cruz, meu irmão, Ele estava se fazendo maldição no nosso lugar. Mas quando Ele triunfou sobre ela, Ele levantou-se como Senhor de todas as coisas. E todas as coisas estão agora debaixo dos seus pés. Aleluia. Qual é a dimensão do perdão de Deus? Salmo 103, verso 12 vai dizer, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O uso desses termos aqui é para dizer que esses dois pontos, eles nunca vão se encontrar. Da mesma forma, o Senhor, Ele nunca vai lançar sobre o nosso rosto os nossos pecados. Ele de fato lança de uma forma longe, leva para muito longe, uma distância muito grande, de forma que isso não será lembrado. O Senhor, Ele não nos acusa, Ele não vem depois e fala, lembra dos seus pecados. Não, Ele não vem. A Bíblia vai dizer que Ele lança no mar do esquecimento. O Senhor não acusa ninguém dos seus erros, muito pelo contrário, Ele perdoa e apaga. Diferente do diabo, que fica constantemente te lembrando dos seus erros, da sua fraqueza, dos seus delitos, de onde você é falho, quanto você é pequeno, quanto você não vale nada. Isso é a voz do diabo. O Senhor, Ele vem e diz, você está perdoado, justificado, é uma nova criatura, nenhuma condenação há para aquele que está através do meu Filho Jesus, firme na graça do Senhor. Então a questão é, todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, meu irmão. Todos nós, mesmo hoje, servindo ao Senhor, muitos anos depois, continuo sendo dependente dessa graça. Continuo sendo dependente dessa misericórdia, porque se não for isso, meu irmão, eu não estaria aqui mais. Então todos nós somos alvos dessa graça e dessa misericórdia. João Batista, quando ele deu testemunho de Cristo, Evangelho de João capítulo 1, verso 16, vai dizer, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Meu irmão, nunca esqueça que você é dependente da graça de Deus. Todos os dias. Você só acorda, só respira por causa dessa graça. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se ira todos os dias. Imagina Deus olhando para a terra e vendo o quanto a humanidade é desobediente. O quanto vira as costas para Ele constantemente. Escolhendo a sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões. Sendo totalmente independente dEle, daquele que dá até o ar para respirarmos. Imagina isso, é tanto pecado diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus se ira todos os dias, mas a misericórdia dele é de eternidade e eternidade. Se não é a misericórdia do Senhor, a Bíblia vai dizer, há muitos já teriam nos consumidos vivos. Salmo 103, verso de número 13 vai dizer, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá. Daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Meu irmão, eu e você hoje estamos debaixo
da graça e da misericórdia dele. Estamos debaixo dessa graça. Se teve um homem que experimentou da graça do Senhor, foi um homem chamado Paulo. O Senhor, ele é muito misericordioso. Quando ele olhou para Paulo, e Paulo ali o reconheceu e viu a grandeza daquele ao qual ele perseguia, não teve como, ele caiu sobre os seus pés, reconhecendo o senhorio de Cristo. E a vida de Paulo foi uma vida de dependência da graça do Senhor. Olha só o que ele vai dizer, 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo que essa graça transbordou sobre ele. Quando eu olho para a minha vida, e por tudo que eu já fiz, todos os erros que eu já cometi, todos os pecados que eu já cometi, eu lembro dessa palavra de Paulo. A graça de Deus transbordou de fato sobre mim. Quando você olha para a sua vida, o que você imagina? Você chegou até aqui, irmão, tem gente que não era para estar aqui mais. Já era para estar, ter partido. Mas está aqui por causa de quê? Por causa da graça de Deus, que transbordou sobre você. Todos nós somos alvos dessa graça, amém? Agora, essa é a primeira parte da parábola. O quanto a conta era impagável, o quanto o cenário era totalmente desfavorável para esse servo, não tinha como ele pagar, mas ali ele alcançou graça e misericórdia desse rei e a sua dívida foi totalmente paga. Agora nós entramos no tema da nossa mensagem, que é: decida perdoar. Quando nós olhamos para a segunda parte da parábola, a partir do verso 28, olha só o que nos diz. Saindo, porém, aquele servo. Que servo é esse? Aquele que foi perdoado. Aquele que tinha uma dívida impagável, deu compaixão, misericórdia do seu Senhor. Saindo, porém, aquele servo encontrou uns dos seus conservos, que é servo do servo, que lhe devia 100 dinheiros. Em comparação aos 10.000 talentos, era uma mixaria. Dias de trabalho, saldava a dívida. 100 denários, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que você deve. Então o seu conservo, caindo-lhes os pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Olha ele tendo a mesma atitude que o servo teve diante do rei, rogando por misericórdia. Por um valor que, em comparação ao que ele mesmo devia para o rei, era uma mixaria, meu irmão. Da mesma forma, aquele conservo não tinha como pagar naquele momento. Então o que ele... Tenha misericórdia, tenha paciência que eu vou te pagar. Verso 30, ele entretanto não quis, antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Aqui nós entramos numa questão que é a falta de misericórdia de muitos. Eu olhei aqui para vocês, com vocês, para essa primeira parte da parábola e vi qual que era o nosso cenário diante de Deus. Como nós fomos alvos de um amor imensurável, de um perdão incalculável, de uma graça imensa. De quanto o Senhor nos perdoou e não nos condenou. Da mesma forma, não deveríamos agir com os nossos irmãos. Quando esse servo chegou diante daquele conservo e um cenário se estabelece muito menor, diferente da primeira parte, uma dívida muito menor, uma mixaria, ele não deveria ter agido da mesma forma? Dando talvez mais tempo, agindo pelo menos com um pouco de misericórdia, mas não, ele agiu com rigidez. Ele agiu com uma severidade muito grande, algo que ele não tinha experimentado agora há pouco. Mandou-o prender até que saldasse a dívida. Meu irmão, como é que esse rapaz ia pagar tanto preso? Tinha que trabalhar, mas não, mandou-o prender. Usou-se de uma rigidez sem tamanho. A falta de misericórdia de muitos, e é isso que nós temos encontrado nos nossos dias de hoje. O amor tem se esfriado. A misericórdia tem sido colocada de lado, e as pessoas a cada dia que passa olham mais para o seu senso de justiça, olham mais para a sua própria régua estabelecida. Não, meu irmão, você só vai até aqui comigo, passou daqui, já era para você.
Muitas pessoas se enchem de uma bondade tão grande, e talvez se escondem de trás de uma bondade que é uma farsa. Porque não existe essa bondade toda. Porque falta expressar a generosidade, a misericórdia. Então, quando nós olhamos para esse servo, agindo assim, com tanta rigidez, com tanta maldade, com o seu conservo, nós olhamos para o nosso cenário de hoje. Ser incompassivo significa não ter misericórdia. E Jesus nos alerta através dessa parábola que a nossa postura precisa ser diferente. Como cristãos, filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, daqueles que receberam e experimentaram de uma graça tão poderosa e têm experimentado dia após dia, nós precisamos agir diferente. Diferente desse servo que mandou prender o seu conservo. Agiu com tanta rigidez, não teve um pingo de misericórdia. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Olha só o que o Senhor Jesus nos ensina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 12, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Imagina só, meu irmão, seremos medidos na mesma proporção que nós medimos. Eu não sei se você sabe, mas perdão é assim: quando você não libera perdão, você segura o seu irmão. Só que da mesma forma, e no mesmo momento que você está segurando o seu irmão aqui, outro vem e te segura aqui. Na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Jesus está dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a oração do Pai Nosso, é aquilo que nós usamos como base e princípio para o nosso modelo de oração diário. Olha só o que nos diz o verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja como está ligado. Agora eu fico olhando para o cenário hoje cristão e vejo como as pessoas com senso de justiça própria têm deixado o coração se azedar de uma forma gradativa, dia após dia, e têm acumulado sentimentos, meu irmão, que é difícil voltar atrás. Tudo isso porque não aprendeu a liberar perdão. E isso acontece numa comunidade, isso acontece entre irmãos, isso acontece entre famílias, isso acontece entre marido, esposa, seus filhos, isso acontece com pai, com mãe, isso acontece em todo o contexto da nossa sociedade. Pessoas têm perdido relacionamentos por causa de um princípio estabelecido pelo nosso Deus, que é liberar perdão. Diga comigo: eu preciso aprender a liberar perdão. Quantos aqui oram e têm um coração contrariado com o irmão, e às vezes na oração pede até para Deus levar aquele irmão? Marcos 11, 25, vai dizer assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste, e será assim convosco. Meu irmão, quando você ora, você tem que crer que Deus responde, sim ou não? Senão não adianta orar, não é verdade? Agora, olha só o verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que você tem que fazer, meu irmão? Até dói o ego falar isso, né? Quando você estiver orando, você vem para a vigília sexta-feira orar, amém? Quando você estiver aqui orando, amém? Glória a Deus. Quando você estiver aqui orando e lembrar que tem alguém aqui, talvez, ou longe daqui, que você tem alguma coisa contra, ou lembra que aquele irmão tem alguma coisa contra você, meu irmão, perdoa, libera o perdão, e o vosso Pai Celestial, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Talvez você está aqui, irmão, na oração, fervoroso, chorando, clamando a misericórdia de Deus: Senhor, me perdoa, eu não valho nada, perdoe, Senhor. E você está segurando um outro irmão aqui: me perdoa, Senhor, mas eu não libero perdão.
Senhor, me perdoa, mas você não libera o perdão. E o Senhor está dizendo, não, o perdão é seu, mas libera o perdão. É isso que o Senhor nos ensina. Essa é a base para o perdão. A base para o perdão não é aquilo que Pedro estava querendo estipular. Senhor, é até 7, ou seja, tem uma régua. Senhor, o senso de justiça, até onde eu decido? Não, não é essa a base. A base é como o rei fez com o seu servo, perdoando uma dívida impagável. É assim como Deus fez conosco, através de Cristo. Perdoou todos os nossos pecados sem lançar em rosto. Não é aquele tipo de irmão que vai pedir perdão, eu vou te pedir perdão, mas você também fez isso, isso e isso. Quem aqui já fez isso? Muitas vezes nós agimos assim. Efésios capítulo 4, verso 32 vai dizer: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é que eu devo liberar perdão? Eu não estou sentindo de Deus de perdoar. Meu irmão, você não precisa sentir. Você precisa obedecer. Não é com base em sentimentos. É com base em uma decisão. Decida perdoar. Decida ser obediente à palavra de Deus. Decida olhar para a graça de Deus manifestada em sua vida. O que Ele fez por você. E através disso, você libera o perdão para o seu irmão. Não tem nada que alguém possa fazer com você que seja pior do que nós fizemos com Cristo. Deu para entender isso? E ele continua dizendo, Efésios 5, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Colossenses capítulo 3, verso 13, ainda um outro texto para fortalecer isso. Colossenses 3, 13, suportai-vos uns aos outros. Irmão, isso aqui, meu Deus, é só crente para fazer uma coisa dessa. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que eu tenho que fazer? Primeiro, suporta o irmão. Não, é verdade, tem uns irmãos que não é fácil. Isso é um fato. Tem irmão, lembra de um aí. De um não, dá para lembrar de vários, né? Que, meu Deus, eu não aguento ficar perto. Esses, meu irmão, você suporta. Tem uns que a gente ama facinho, meu irmão, é fácil amar. Pessoas assim como eu, né? É facinho, a gente ama assim com uma facilidade muito grande. Tem uns que é mais difícil, mas quando for difícil, lembra do texto. Suporta. Suporta. E quando tiver queixa, algum problema, alguma situação, o que eu tenho que fazer? Pedir para o Senhor levar? Não, perdoa. Perdoa. Mas você não sabe o que Ele fez comigo, meu irmão. Você não sabe o que falaram de mim, meu irmão. Não importa, perdoa. Eu ainda vou mais longe ainda. O Senhor Jesus diz, não só perdoa, mas ore por ele. Irmão, se orar pelo irmão de fé, que eu tenho que suportar e que me magoou, já é difícil, ainda mais, Jesus ele vem e estabelece uma outra regra. Meu irmão, você quer ser filho de Deus, de verdade? Ore pelos seus inimigos. Fale bem de quem fala mal de você. Meu Deus, aí agora ficou difícil, hein? Um crente aqui, tem um crente. Quem já recebeu o perdão do Senhor? Diga amém. Amém. Quantos aqui são alvos da graça e da misericórdia de Deus? Da mesma forma, precisamos agir com os nossos irmãos. Da mesma forma, na mesma medida, na mesma proporção, precisamos estar ali, liberando perdão, agindo com misericórdia e com compaixão com os nossos irmãos. Por favor, não segure ninguém.
libere perdão. Talvez você esteja lembrando de alguém aí, de alguém da sua família, de irmão, pai, mãe. Gente, o que tem hoje de pessoas que não conversam com o pai, ou talvez mãe, há anos, por causa de perdão. Você quer ver uma coisa que segura a pessoa na cama, e ela definha na cama, mas não parte, é a falta de perdão. Esse sim é um assunto sério, que tem ferido muito cristãos. Muitos lares cristãos têm sofrido com isso, com a falta de perdão. Então, quando nós trazemos uma palavra assim, de fato, é porque é necessário. Amém? Eu quero usar um exemplo aqui com você. Poderia usar o nosso mestre, Senhor Jesus, que ele lá naquela cruz, olha para lá, para aquelas pessoas e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, ele está pedindo o Pai para perdoar as pessoas que penduraram ele lá. Os soldados que passaram uma noite batendo nele, arrancando o sangue dele. As pessoas que zombaram dele durante a caminhada até o Gólgota, e ele carregando aquela cruz. Mas tudo isso ele fez por amor a nós. E porque ele sabia que a vontade não era aquilo, a vontade dele que precisava prevalecer, mas a vontade do Pai naquela situação. Eu poderia usar ele em inúmeros momentos, o quanto foi traído. Mas eu quero usar um outro exemplo, que é típico dele. Nós olhamos para Gênesis e nós encontramos a história de José. Quem já encontrou e já leu a história de José, diga amém. Aqui nós temos sim uma história de um perdão que reconstrói a história. Se você olhar lá em Gênesis no capítulo 45, você vai ver quando José, ele se revela aos seus irmãos. Meu irmão, quando o período de sofrimento de José, desde a sua saída da sua casa, até o momento em que ele se manifesta ou se apresenta aos seus irmãos, se revela aos seus irmãos, ali durou mais ou menos 22 anos. Foram 22 anos longe de casa. Desses 22, cerca de 13 foram vividos em extremo sofrimento, em servidão. Quando você olha em Gênesis 45, verso de número 1, olha só o que diz esse texto. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Verso 2, e levantou a voz em choro. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Meu irmão, olha o tamanho desse clamor. Ele mandou todo mundo sair, ficou só ele e os irmãos. E antes que ele falasse qualquer coisa, ele jogou aqueles 22 anos de história para fora. A Bíblia diz que o choro foi tão grande, olha só, que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Eu fico imaginando o que esse homem carregou dentro do seu peito durante todos esses anos. 13 anos foram vividos de servidão, na prisão. Quando você estabelece uma linha do tempo na vida de José, durante esses 22 anos, você vai ver um pouquinho de rejeição dos irmãos, planejamento de morte. Imagina os seus irmãos planejarem a sua morte, e aí, vamos matar ele? Chega! Isso tudo movido por inveja, ser jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos. Tráfico humano, foi vendido para os ismaelitas, uma caravana de mercadores que passava ali na região. Não vamos matar ele não, vamos vender ele. Exílio forçado, escravidão no Egito, assédio sexual, falsa acusação, preso injustamente, esquecido durante 2 anos numa prisão. Ali, quando ele tem a revelação daquele sonho e fala para aquele servo de Faraó: quando você chegar lá, lembra de mim. Lembrou nada, 2 anos depois.
Isso aqui é a linha do tempo quando se estabelece do quanto esse homem sofreu, do quanto esse homem, de todo o processo que ele precisou enfrentar. Mas quando você lê em Gênesis 45, olha só o que diz o texto, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, isso já é ele falando com os seus irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. O que ele faz aqui? Libera perdão para os seus irmãos. E ele libera perdão numa condição, meu irmão, que ele tinha total condição, poder, autoridade, razão dentro da nossa justiça própria, para mandar matar todo mundo. Tinha ou não tinha? A pessoa que consegue liberar perdão é uma pessoa que está tendo um coração semelhante ao de Jesus. Uma pessoa que entende um propósito acima do próprio ego ou dos próprios sentimentos. Gênesis 50, verso 19 vai dizer: respondeu-lhe José, após a morte de Jacó, ele de novo com seus irmãos: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim. Vocês tentaram o mal contra mim. Hora nenhuma ele omite essa verdade. Vocês de fato tentaram me matar, de fato me venderam, me mandaram para cá como escravo. Vocês, através disso, eu fui para a prisão. De fato vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele sustentou o perdão, mesmo após a morte de Jacó, seu pai. Ele não mudou o coração, mesmo com a partida do seu pai. Ele poderia dizer: olha, eu fiz isso para agradar meu pai, agora que meu pai morreu, vocês estão por conta própria, se vira. Não, ele, como homem de Deus, disse: eu vou sustentar vocês, não se preocupe. O perdão ainda continua liberado. Meu irmão, eu fico olhando para a vida de José e eu fico imaginando quantas vezes deixamos de liberar perdão por coisas tão pequenas, por causa de um ego ferido, por causa que olharam torto para nós, porque falaram algo e eu não gostei, ou que talvez eu pensei que a pessoa pensou talvez sobre mim, porque hoje está assim, não é nem de falar, é de pensar que o outro está pensando, a pessoa já fica ferida. Meu irmão, não é assim que o Senhor nos chamou para viver. José escolhe perdoar sua própria família, mesmo após anos de sofrimento. O perdão dele manteve-se intacto, liberado para toda a sua família. E ele provou isso de forma prática, porque ele sustentou todos no tempo de fome. Sustentou todos. Então, liberar o perdão é uma decisão consciente de obediência e graça. É uma decisão, meu irmão. Com certeza você tem dilemas para lidar agora. Com certeza depois dessa palavra você tem pessoas para conversar. Você tem talvez pessoas para encarar. Pessoas para liberar. Com certeza. E eu preciso que você lembre disso. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. É obediência ao Senhor. Meu irmão, mas você não sabe o que fizeram comigo. Meu irmão, não importa. Lembre-se do que Jesus fez por você.
lembra do tamanho da graça que foi derramada sobre a sua vida, do tamanho da misericórdia que foi derramada sobre a sua vida. Eu só estou aqui hoje porque uma pessoa um dia teve um coração semelhante ao de Jesus, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Outras pessoas também precisam que você, que eu, tenha o coração de Jesus. Que coração que libera perdão. Não segure ninguém. Libere. Porque se você liberar, você será livre. Amém?